Então, assim, mas como eu vou fazer isso, Moisés? Como é que então eu vou fazer com que, a partir de várias metodologias ali que tu mostrou, falou sobre gestão de ativos, falou sobre TPM, como é que de fato eu vou conseguir organizar isso de uma forma sistêmica, de uma forma lógica? Aí que entra os 5 princípios do Lean. Quando eu me baseio nos 5 princípios do Lean, eu consigo definir de forma clara como eu vou avançar nessa missão. Então, assim, o primeiro ponto, o primeiro princípio é valor da manutenção. O que é isso? É eu conseguir definir todos os meus clientes e especificar o que é valor para cada um desses clientes. Vamos pegar o exemplo que a gente já deu ali. Por exemplo, a operação. Qual que é um dos grandes valores que a manutenção entrega para a operação? Disponibilidade, confiabilidade. Por exemplo, para a parte da qualidade, quais são os atributos que a manutenção pode contribuir? Redução de retrabalho, redução de refúgio, de descarte de peças, índices relacionados à qualidade. A parte de segurança, um outro cliente da manutenção, o que a manutenção pode contribuir? Trabalhando em adequação de NR12 para mitigar riscos, para conseguir trabalhar de forma mais segura. Então, assim, o primeiro valor, o primeiro princípio, que é valor na manutenção, a gente vai definir todos os clientes da manutenção e quais são as necessidades desses clientes. Então, esse é o primeiro princípio. Com isso, vai ser muito mais fácil de eu partir para o segundo ponto, que é fluxo de valor, que é como a manutenção vai entregar esse valor que foi identificado. Então, se eu verifiquei que a confiabilidade é um valor importante para a minha empresa, como eu vou entregar essa confiabilidade? Qual é o fluxo de valor que eu vou utilizar? Eu posso trabalhar então dentro do fluxo de valor de manutenção planejada, de manutenção baseada no tempo, então, manutenção baseada na condição. Eu vou começar a trabalhar através então de um fluxo de valor de manutenção centrada em confiabilidade. Eu vou estabelecer quais são os fluxos, o que são fluxos, um fluxo de valor, as principais etapas que eu preciso percorrer dentro do meu processo, quais são os materiais, os recursos necessários e quais são as informações. A partir do momento que eu desenho esse fluxo de valor, com os processos, materiais e informações necessárias, eu começo a enxergar quais são os meus desperdícios. E o grande objetivo do passo 2 é eliminar desperdícios, seja de movimentação desnecessária, gestão de dados ineficaz, trabalho improdutivo, vários aspectos que a gente vai estar vendo de desperdício. Então, aqui eu defino o fluxo de valor e começo a trabalhar na eliminação dos desperdícios. O terceiro princípio do Lean aplicado na manutenção é fluxo contínuo. Aqui a gente precisa entender que a gente precisa fazer com que o processo de manutenção ele flua de modo mais prático possível. Eu tenho uma manutenção prevista, uma manutenção amanhã de manhã, 8 horas da manhã, vocês vão ter uma manutenção preventiva, uma manutenção programada que vocês já fizeram aí a programação. Então, assim, amanhã de manhã, o que vocês querem que aconteça? Se está previsto para começar às 7h30 da manhã, às 7h30 da manhã eu preciso ter o técnico lá na máquina, ou os técnicos que vão participar, que esses técnicos eles tenham as instruções, então as informações necessárias para realizar esse serviço, que eles tenham as peças sobressalentes, as peças, os materiais que vão ser utilizados. Eu preciso ter, então, as ferramentas necessárias. Se eu preciso de um terceiro, eu preciso que esse terceiro ele saiba exatamente o que ele precisa fazer para que tenha nenhum tipo de interrupção ao longo da intervenção. Difícil, fácil, pessoal, esse aí é o desafio, é o gap onde vocês vão ter que estar medindo, tá? Então, fluxo de valor, fluxo contínuo é eu conseguir fazer com que o processo de manutenção ele flua sem nenhuma interrupção. A partir daí eu vou trabalhar na manutenção puxada, que eu vou atender o meu cliente exatamente quando ele precisa, no momento certo. Então, eu vou fazer manutenção de forma programada, vou evitar o máximo possível trabalhar em corretiva, apagando incêndio, porque quanto mais eu apago incêndio, quanto mais manutenção reativa eu tenho, mais o meu cliente ele é pego de surpresa, mais imprevistos eu tenho, mais desperdício de material, envolve lucro cessante, pode envolver acidentes. Se eu não tenho uma manutenção puxada, que eu vou estar atuando no momento certo, eu vou estar tendo diversos desperdícios. Então, a manutenção puxada é eu atuar exatamente no momento certo para fazer a intervenção. E o último princípio é a perfeição, onde a gente começa a aplicar o ciclo de melhoria contínua, o PDCA, na manutenção.
Então, eu vou começar a rever o valor, eu vou verificar meus fluxos, eu vou verificar o fluxo contínuo, vou verificar os aspectos de manutenção puxada, para que a manutenção ela consiga trabalhar de forma proativa. Tudo isso para melhorar o desempenho da manutenção e garantir a satisfação dos clientes. Então, esse aqui, de forma bem direta ao ponto, pessoal, são os 5 princípios da manutenção. Então, por isso que, diferente do TPM, diferente de outras metodologias, a manutenção Lean, ela parte exatamente da necessidade da expectativa. Todos os meus processos eles vão ser desenhados a partir disso, tá? Então, o grande objetivo é garantir a máxima satisfação dos clientes e melhoria do desempenho da minha equipe de manutenção. Então, basicamente, esses aqui são os 5 princípios.